Hebreus, capítulo 10, verso 30. Porque bem conhecido é aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Sabe, eu tenho... Cada dia que passa eu tenho me preocupado mais. E mais e mais e mais com as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. E Deus, Ele tem tocado ao meu coração para falar ao povo, que está próximo esse dia que se dará diante do trono dele. Sabe, nós vemos pessoas dizendo e cantando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, enxuga as lágrimas do teu povo. Sabe, mas essas pessoas que dizem essas coisas, às vezes elas não sabem nem o que estão dizendo. Sabe, esse dia ele colocará um ponto final na vida delas próprias. Esse dia ele é datado na Bíblia como o terrível dia do Senhor. E as pessoas ficam almejando esse dia sem estar preparadas. Preparadas para umas viagens sem volta. Não estão preparadas, elas estão saindo para uma viagem onde estão deixando para trás a sua escova de cabelo, estão deixando para trás um sapato, uma roupa. E essa viagem não tem como você voltar para pegar. Ou seja, não tem volta. Essa viagem ela se dará de uma maneira repentina. E esse texto ele esclarece o quanto é terrível, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus que é vivo. Ele não pode ser manipulado, ele não pode ser convencido do contrário das ideias dele, do contrário das decisões dele, do contrário da palavra dele. Ele não tem como. Ele sabe todas as coisas, ele conhece os meus pensamentos, conhece o meu e o seu coração. Não tem de maneira nenhuma nós poderemos manipular esse Deus. Às vezes nós caímos nas mãos de tanta coisa, nós passamos por tantos problemas. O diabo ele se levanta, ele usa um irmão na igreja, ele usa o vizinho, ele usa os nossos filhos dentro de casa. Às vezes uma enfermidade, um desemprego, algo que, sabe, nós caímos nas mãos das situações, né? Eu também tenho meus problemas como você, tenho minhas dívidas, minhas dificuldades financeiras na família. Eu não sou diferente de você. Mas quando a gente clama a Deus, Ele nos tira das mãos desses problemas. Ele nos tira das mãos do tranca-rua, do Zé Pilintra, do Exu Caveira. E Ele nos livra, Ele nos dá o livramento, Ele traz o refrigério. E se a gente cair nas mãos dEle? Se você cair nas mãos desse Deus para ser lançado num lago de fogo e enxofre para todo sempre, quem pode te livrar das mãos dele? Sabe, isso é uma coisa que tem me preocupado,
porque o profeta Isaías, ele, em um dos seus textos, ele disse: ai daquele que chame o amargo de doce e o doce de amargo. Ai daquele que chame o santo de profano e o profano de santo. Ai daquele que tome as luzes por trevas e as trevas por luz. Sabe, é uma coisa muito séria o que nós estamos vendo dentro das igrejas. É justamente isso que está acontecendo. As pessoas não estão dando importância a esses textos bíblicos. Elas estão dando importância ao texto que o pastor, o pregador, o dirigente daquele rebanho, ele diz. A maioria, ela diz que Deus vai abençoar, que há paz, 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 e está tudo bem, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e onde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade, vamos ficar à vontade, vamos adorar a Deus de forma extravagante e vamos fazer, sabe, o que o Espírito de Deus deixar a gente fazer. E ali eles, sabe, fazem o que quer, sem reverência, sem sabedoria. Pessoas que só se interessam em ouvir as coisas que trazem a elas alegria, que trazem a elas palavras de motivação, palavras que trazem a ela algo que venha, mesmo ela dentro da desgraça, dentro do poço, mesmo ela dentro do esgoto, do pecado, sabe? E às vezes ela tem na consciência que ela está andando errado. Às vezes ela tem a consciência que ela precisa mudar, mas ela vai para um lugar que ela ouve que está tudo bem, que Deus vai abençoar, basta colocar um envelope com dinheiro na salva das ofertas, e ali Deus vai abençoar, Deus vai agir, uma barganha. E eu te digo que não é dessa forma. Deus ele está muito entristecido, Deus ele está muito triste. O Espírito de Deus ele tem me incomodado, eu tenho me sentido triste, eu tenho me sentido preocupado, eu tenho me sentido às vezes irado com as coisas que têm acontecido nas igrejas dos últimos dias. E as pessoas, elas precisam abrir os olhos, elas precisam levar a sério. Precisam levar a sério uma coisa, uma realidade que ela não terá mais como voltar. Elas estão aqui num lugar onde elas têm a oportunidade de mudança. Elas têm a oportunidade de ter o raciocínio mudado, uma mudança de raciocínio, de mente, de comportamento, de conduta, mas elas teimam em permanecer daquela forma. Elas teimam em andar segundo seus próprios desejos, segundo a sua própria carne. E isso é um grande problema, porque está acontecendo uma cegueira nas pessoas. Elas estão sendo guiadas por guias cegos, por homens e mulheres dirigentes de igrejas, dirigentes de uma denominação, cujo o interesse delas é o interesse próprio, cujo interesse delas não está nas almas, e sim no que as almas podem trazer a elas, o dízimo e a oferta e os votos e tudo que possa tirar de benefício da lã e da gordura dessas almas, dessas criaturas que vão para uma igreja, ao invés dela receber a sã doutrina de Cristo, ela ouve um evangelho mentiroso e mutilado, aonde tudo pode, aonde tudo está valendo, qualquer tipo de música, qualquer tipo de ritmo de música, qualquer tipo de veste, qualquer linguajar, qualquer coisa vale nas igrejas dos últimos dias. Mas eu digo a você que não está valendo
para Deus. Isso não vale. Isso, Deus, ele não está aceitando esse tipo de comportamento. Porque, eu vou te dizer, certa vez os judeus, eles chegaram a Jesus e disseram: mestre, nós devemos pagar impostos a César, aos romanos. E ele pediu uma moeda do tributo e perguntou: de quem é essa fisionomia que está aqui nessa moeda? Aí disseram: é de César. Ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqueles homens saíram dali sem entender nada. E Jesus, ele quis dizer que tem coisas que são de César, tem coisas que são do diabo, tem coisas que são do mundo, tem coisas que pertencem a Satanás, tem coisas que são do mundo, coisas que são lá de fora, que Deus não as quer dentro da casa dele, que Deus não as quer para ele, ele não faz questão e ele quer longe dele. São coisas mundanas, coisas profanas, coisas amargas, coisas cujo o Deus delas é o diabo. E as pessoas estão trazendo as coisas do reino de César, as coisas mundanas, as coisas que são, sabe, as coisas que são nojentas do mundo para dentro da igreja. E nós vemos irmãos, nós vemos diáconos, nós vemos presbíteros, diaconisas e missionárias que não se comportam de maneira adequada, nem dentro da igreja nem na rua, cujo para ir para a igreja colocam uma roupa sensual, que marca o corpo, delineia o corpo, que dá para você ver todas as curvas do corpo dessa mulher ou dessa jovem. E lá no culto ergue as mãos para estar louvando a Deus, com o coração cheio de lascívia, com o coração cheio de prostituição. Sabe, as pessoas pensam que Deus está se agradando disso, que basta que a gente vá para uma igreja e louve alguns hinos e corinhos, e lá dê uns 2 gritos de glórias e sapateie, rodopie, caia por cima de algumas cadeiras e esbarre em algumas pessoas, dizendo que está cheia do Espírito de Deus. E daí a pouco sai da igreja e vai para uma esquina se agarrar com outra pessoa. Sai da igreja e no outro dia está na escola ou na faculdade, aos beijos e abraços e aos amassos com outra pessoa, cuja pessoa às vezes nem é da igreja, cuja pessoa às vezes nem sabe que ela é crente. E eu quero colocar essa palavra crente entre aspas, porque nós vemos muitas pessoas dizerem que são crentes, obreiros de igreja, que às vezes estão na igreja e quando saem de casa, saem da igreja, vão para a frente de um computador, para um site pornográfico. Eu estou falando sério, não estou brincando. É uma coisa que tem me incomodado para dizer, para rasgar o meu peito para dizer que essas pessoas pensam que estão indo ao encontro de Jesus e tudo vai dar certo. E ele não vai lançá-los fora porque ele os ama, porque ele morreu na cruz e o amor dele é imenso. Ele não vai lançar essas pessoas num lago de fogo e de enxofre. Mas eu te digo que com todo esse amor, o tão grande que é o amor dele, também é grande a palavra dele, a honra dele. Ele não é homem para que volte atrás nas suas coisas, nas coisas que ele faz. Não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás em algo que ele diz que vai fazer.
que mesmo com o amor que Ele sente por mim e por você, se nós não nos consertarmos e descermos a nossa cara no pó e derramarmos as nossas lágrimas de arrependimento verdadeiro e não fazermos mais aquelas coisas nojentas e horrendas que aborrecem o coração do Espírito de Deus, Ele vai lançar no inferno. Sabe, diáconos, presbíteros, pastores, que não deixam ninguém nem tocar no celular deles. Será por quê? Pessoas que vão para casa debaixo, dentro da sua gaveta, no seu guarda-roupa, debaixo das suas cobertas, debaixo das suas vestes, no guarda-roupa, lá no cantinho, tem DVDs pornográficos de sexo explícito guardado, cujo programa preferido dele depois que ele sai na igreja é o Pânico na Band, aonde é um humor sensual, aonde é um programa de humor picante. Missionárias e pastoras cujo às vezes sai da igreja e corre para frente de uma televisão para assistir novelas nojentas, cuja só incita a ganância, a prostituição, a lascívia, a traição, o ciúme, a inveja, que dentro da igreja pega no microfone, sobe no altar e exorta a igreja, senta o sarrafo na igreja e quando chega em casa faz tudo aquilo que disse que não pode fazer. De que adianta nós vivermos uma vida dupla, sendo que Deus sabe qual é a vida que nós estamos vivendo. Fulano, Beltrano, Ciclano não sabe, mas Deus, Ele está vendo. Que você não está se importando com as almas dos outros e nem com a sua própria alma. Que você está brincando de ser cristão. Que cristão é você que fala mal o tempo inteiro do seu próximo, que às vezes está no Facebook, num site, no Facebook, só para alfinetar as coisas que é colocada, que você não sabe ficar calado quando alguém lança uma palavra e às vezes por causa de falta de interpretação, a má interpretação daquela frase, você simplesmente pega e alfineta aquela pessoa. Onde é que nós vamos parar dessa maneira? Pessoas cujo a página dela, a página da internet dela é uma página que ela ouve músicas gospel, né? Ouve música de cantores evangélicos e as fotos dela são com vestes sensuais e ela expõe ali para todos estar vendo e fala que é crente, fala que é evangélico. Que conversa é essa? Antigamente a igreja de Deus, a igreja cristã era motivo para respeito. Era uma igreja que tinha respeito há 10, 15 anos atrás. Tinha respeito, as pessoas viam, não, um irmão, opa, não, o rapaz não fuma aí não, um irmão aí. Rapaz, fala palavrão não, ó o irmão ali, ó a irmã fulana ali. Rapaz, veste a camisa aí, ó a irmã ciclana, pastor fulano. Hoje tá sendo motivo de zombaria. De zombaria. As pessoas do mundo, se você chegar para elas e falar que é crente, elas não querem negócio com você. Porque tem pessoas que não pagam o que devem. Pessoas despudoradas. Pessoas cujo sim dela significa não. E cujo não dela significa sim. Pessoas que não têm moral dentro da sua casa. Pessoas que andam na rua falando da vida do seu próximo, discutindo por causa de bobagem. Pessoas que são barraqueiras. Pessoas que dizem que são crentes, mas não são porcaria nenhuma. Que são pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não para mudarem de vida, mas para que Deus venha mudar a vida pessoal delas, financeira delas. Elas não querem mudar. Elas não querem fazer a obra de Deus, elas querem o Deus que faz a obra. Sabe, se eu estou falando isso para você é porque eu amo você. Não é porque eu estou te acusando de nada, não é porque eu estou arrotando santidade, porque eu não sou santo.
Eu só sou um pecador que não sou escravo do pecado, eu sou um pecador arrependido. E você precisa também tomar essa postura. Não ficar aí brincando, vivendo em pecado, vivendo em lascívio, vivendo em pornografia, vivendo em prostituição, pensando que vai para o céu. Vai não, meu irmão, não vai não. Não vai, porque não vai, a Bíblia diz que não vai. Quantos são homossexuais dentro da igreja, que não se libertam? Irmãos jovens com quedas em outros jovens, com quedinha, com carinhozinhos diferentes, com fala esquisita. Mulheres que, sabe, não gostam de homens, só querem saber de mulheres, cuja o foco dela é arrumar uma companheira dentro da igreja. Você sabe por que isso está acontecendo, meu irmão? Vou falar para você. Porque a Bíblia Sagrada, ela não está sendo pregada na íntegra. Ela não está sendo pregada na íntegra. Está sendo arrancados versículos e textos fora da verdade, entendeu? Pegando aqueles apenas que dão base para que elas possam viver da maneira que elas querem. E o resto é rasgado, o resto é queimado, o resto é jogado fora. Sabe, nós devemos ter medo das mãos desse Deus que é vivo. Devemos temer as consequências das nossas atitudes, dos nossos atos. Porque Ele vai executar o juízo. Você que prega a palavra de Deus, você que dirige uma igreja, você que é pastor, missionário, você que é líder de uma igreja, você que frequenta uma igreja, uma denominação, uma congregação qualquer, para de viver esse evangelho maldito, como disse o apóstolo Paulo, esse evangelho que é pregado conforme a conveniência da carne, conforme os desejos carnais. Esse evangelho é pregado para que venha alimentar os desejos carnais. Um evangelho que não toca na ferida, um evangelho que não toca, que não incomoda a alma pecadora, um evangelho que não incomoda, um evangelho que só traz motivação. Eu vou te falar algumas palavras desmotivadoras que Jesus ele costumava dizer. Certa vez um homem chegou a ele e falou: mestre, eu quero te seguir. Tuas palavras são maravilhosas, o que preciso fazer para entrar no reino do céu? Aí ele começou a citar a lei para aquele homem: não matarás, não furtarás, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo. Ele, aleluia, glória a Deus, eu percebo isso, eu tenho praticado desde a minha juventude. Aí Jesus chegou e falou: você quer entrar mesmo no reino do céu? Aí ele já arregalou os olhos e falou: sim, eu quero. Ele: quer ser perfeito? Ele: eu quero, sim. Aí ele: venda tudo que tu tem e dê aos pobres. Que motivação que Jesus deu a esse homem, né? Outra vez ele disse também: as raposas têm covis, têm as suas cavernas, e os pássaros do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nem aonde recostar a cabeça. E daí chega um nele e fala: mestre, eu quero te seguir, mas deixa aqui eu primeiro enterrar meus pais, meu pai que já está para morrer, eu quero te seguir, mas eu preciso primeiro enterrar ele. Aí ele diz: deixem que os mortos enterrem os mortos. Se quiser me seguir, deixe tudo e vá agora. Você está vendo aí como é que é o evangelho? O evangelho de Jesus, ele é renúncia. Ele disse certa vez o seguinte: aquele que deixar pai, mãe, irmão, filho, né, esposa, marido, mulher, aquele que deixar por causa de mim é digno de mim.
Mas aquele que não deixar pai, mãe, esposo, filho, marido, casa, carro, cachorro, passarinho, papagaio, por causa de mim, não é digno de mim. Você está entendendo como é que é? Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer saber desse negócio. A pessoa pega um ritmo mundano, pega um ritmo que incita a sensualidade, como o funk. Pega aquele ritmo, sabe, aquele batuque que incita a sensualidade, o rebolado, sabe, a pornografia. Traz para dentro da igreja e coloca uma letra falando de Jesus e mistura aquilo ali, sabe? Ou então pega um pagode que incita, um ritmo que incita também o rebolado, a sensualidade, o samba, e incita também ali a bebedeira. E daí ela traz para dentro da igreja e põe uma letra dizendo, falando no nome de Jesus. Meu irmão, tá misturando as coisas que são do mundo com as coisas de Deus, entregando para Deus, Deus não está recebendo nada. Isso aí você pode ter certeza. Você está pensando que Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele vai aceitar, sabe, um louvor meloso, um louvor hipócrita, um louvor antibíblico. Um louvor cujo louvor não está louvando a Ele, mas está louvando a si próprio. Pessoas que louvam a si próprio, que louvam para aparecer, para mostrar que a voz dela é mais bonita do que a irmã fulana de tal, para mostrar que a voz dele é mais bonita, é mais grave, tem um agudo melhor do que a do presbítero fulano, cuja maneira que ele louva é chamando a atenção. A maneira que ele louva não é adorando ao Senhor, e sim mostrando às pessoas a sua capacidade. Você está pensando que você vai chegar aonde desse jeito? Sabe, estamos vivendo, meu irmão, num tempo de podridão. E as pessoas não querem ser sal no meio dessa carne que está apodrecendo. Elas não querem ser luz no meio das trevas. Elas querem se misturar. E vamos se misturar. A voz do povo é a voz de Deus. Não, meu irmão, Deus nunca teve com a maioria. Muito pelo contrário. Um homem só com Deus, ele é muito mais poderoso do que a maioria. Eu vou te falar uma coisa, se você estiver no meio dessa maioria, discirna, meu irmão, leia a Bíblia. O problema dessa geração é que eles rasgaram a Bíblia e jogaram fora. Eles só abrem ela dentro da igreja. Leia a palavra de Deus, que ela está a verdade. Leia os evangelhos, não precisa ler a Bíblia toda. Leia os evangelhos, as cartas dos apóstolos, que você vai ver que não é apenas uma distorção que a maioria dos homens que pregam o evangelho, esse evangelho que pregam em cima dos altares, eles não pregam apenas um deslize, uma distorção, eles pregam justamente o inverso, o contrário do que Jesus pregou. Sabe, eu vejo a ganância, e eles incitam a ganância nas pessoas. Jesus, ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E esses homens pregam o contrário disso. Eles incitam as pessoas a viverem ansiosas por bens materiais. E buscar o reino dos céus, eles nem tocam no assunto. Eles não falam em amor ao próximo. Eles não falam em renunciar à própria vida. Eles não falam em levar a sua cruz. Eles não falam em perdoar o seu irmão. Eles não falam nenhum tipo dessas coisas. Eles não falam. É só você ligar os programas de televisão, meu irmão. Liga os programas de rádio, que você vai ver que é uma profetada em cima da outra, pedindo voto, pedindo oferta. É só isso que eles fazem. E você, se você estiver entrando nessa, você está caminhando para o inferno. E você vai para o inferno junto com esses caras. Junto com esses fariseus, cujos só tem a roupa bonita, o sapato engraxado, a gravata importada.
mas por dentro estão cheios de rapina, cheios de ganância, cheios de inveja, cheios de competição para ver quem é que tem um ministério maior e melhor. É assim que eles agem, e está induzindo você a agir da mesma forma. Abra os seus olhos, é isso que eu estou aqui, sendo enviado por Deus para tirar a venda que Satanás colocou nos seus olhos. Uma venda espiritual que não te deixa enxergar o real significado do Evangelho de Cristo. Que Jesus está voltando e você que está agindo de qualquer maneira pensa que vai para o céu. Mas eu quero dizer que você não vai dessa maneira. Existem critérios. Existem critérios para que nós venhamos alcançar. Precisamos ter azeite na nossa lâmpada. Jesus, ele contou aquela parábola das 10 noivas. Todas eram noivas. Todas elas usavam vestes de noiva. Todas elas estavam com terno, gravata, Bíblia com a capa de couro, longos vestidos, linguajar evangélico. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas apenas 5 delas estavam com azeite na lâmpada. As outras estavam loucas, só tinham a aparência de noivo. Por dentro era cheio de ódio, cheio de imundícia, cheio de pecado, de imundícia, de pornografia, cheio de inveja, cheio de ciúme, cheio de vontade de derrubar o outro. E Deus, ele está vendo tudo isso, e ele está indignado, ele está irado. Ele não está vendo com os olhos de paz, ele está olhando para a terra com os olhos de guerra, com os olhos de ira, com os olhos de juízo. E se você estiver agindo dessa forma, enquanto a vida há esperança, abra os seus olhos, rasgue seu coração diante de Deus, coloque a sua cara no pó e se arrependa. Você que prega essa mentira, e você que ouve essa mentirada e agora está ouvindo uma verdade, você abra os seus olhos e se arrependa do que você está fazendo e passe a viver aquilo que Cristo quer que você viva. Que Cristo quer que você viva do jeito que Cristo quer, do jeito que Deus quer, não do jeito que seu pastor quer, não do jeito que a sua pastora ou os obreiros da sua igreja querem. Porque nós não somos sujeitos a ficar vivendo uma mentira, sabendo e conhecendo a verdade. Um pouco atrás aqui, nesse mesmo texto do capítulo 10 do livro da carta aos Hebreus, ela diz que com aquele que pecar, que depois de conhecer a verdade, pecar voluntariamente, depois de conhecer a verdadeira palavra de Deus, não há mais sacrifício pelo sangue, não há sacrifício pelos pecados. Deus, ele quer abrir os seus olhos. Deus, ele quer salvar você. Ele não quer te lançar fora, mas ele vai lançar porque ele é um Deus de palavra. É um Deus que a palavra dele vale, não é igual a mim nem a sua. Quero dizer a você que você venha refletir, que ao invés de ficar caçando desculpas para dizer que as minhas palavras estão erradas, que as palavras que estão saindo da minha boca não estão atingindo você, e procurar texto bíblico isolado para justificar o seu pecado, ou então desabonar o que eu estou dizendo, se arrependa, coloque a sua vida em uma balança e vá ver o que está acontecendo com a sua alma. Deus, ele ama você. Ele não quer te lançar num lago de fogo, de enxofre pelos séculos dos séculos. Vai ser terrível. Vai ser terrível, vai ser terrível. No inferno vai ser um lugar onde serão ouvidas as mais longas orações de todos os tempos e clamor. E não terá mais jeito. São muitos que vão para lá, muitos. No céu
só vão entrar poucos, o céu é para poucos. Eu sempre digo isso. Está na Bíblia. Largo é o caminho, e espaçosa é a porta que leva à perdição. Por isso muitos andam por esse caminho. Estreito é o caminho, estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à salvação, à vida eterna. Por isso poucos entram por ela. E as pessoas querem, sabe? Meu irmão, o caminho ele é estreito, ele é apertado. Não tem como você pegar, só passa você. Só passa você e a sua fé, e a sua santificação, a sua santidade. Não tem como você entrar pelo esse caminho com a sua ganância, com um saco de ganância. Depois com um caminhão de prostituição, depois mais um balde de lascívia, e depois mais uma trouxa enorme de desejos impuros. Não tem como você passar por esse caminho, porque ele é apertado, ele não entra, não cabe todas essas coisas. Você tem que deixar lá fora, tem que deixar lá toda essa imundícia, todas essas coisas ruins do seu coração, toda essa nojeira, toda essa ganância, toda essa inveja, toda essa língua comprida, tudo. É tudo mesmo. A sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, os programas de televisão e os filmes que você assiste, os sites que você entra na internet, é tudo, meu irmão, não é brincadeira. Ou você renuncia ou você vai para o mundo de uma vez. Não fica perdendo tempo dentro de uma igreja pensando que você vai para o céu, agindo profanamente, misturando o que é, sabe? Se você quiser misturar, chamar o santo de profano, chama. Se você quiser chamar as trevas de luz, chama. Se você quiser chamar o amargo de doce, o doce de amargo, chama. É um problema seu, você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer o caminho. Eu estou aqui para te dizer a verdade. E eu estou aqui para te dizer o caminho da vida, que é Cristo. E ele requer comportamento, postura e compromisso. Amém? Recebe essa palavra no seu coração, medite, que é muito importante que nós venhamos meditar antes de abrir a boca para falar alguma coisa, antes de abrir a Bíblia para procurar um versículo para justificar a nossa falha. Saul, ele não se arrependeu. Deus mandou ele matar todos os amalequitas, todos, inclusive os animais. E ele voltou com o rei, o líder daquele exército, amarrado num cavalo e um monte de ovelha e de boi. E quando Samuel repreendeu ele, ele não se arrependeu. Ele simplesmente quis justificar. E Samuel disse: rapaz, agora que eu estou vendo, por que Deus não deixou nem orar por você? E Deus deu ordem de um espírito do inferno, um demônio, para atormentar a vida dele até a sua morte. E ele morreu de forma vergonhosa. Teve a sua cabeça arrancada e espetada numa estaca e pendurada no muro dos filisteus, no muro dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus. Pense bem, que Deus quer te abençoar com essa mensagem. Fica na paz, que Deus te abençoe.